Filipenses 4, versículo 4. Diz assim. Eu estou errado aqui. Colossenses. Filipenses 4, 4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Vamos ler de novo? Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Pode se assentar em nome de Jesus. Pode se assentar. Tome seu assento, para a gente poder entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida hoje. Amém? Alegria é algo normal. Todo mundo busca alegria. Todo mundo quer ser alegre, todo mundo quer ser feliz. A felicidade, na perspectiva da filosofia, ela é um momento. É um momento porque, se não fosse um momento, nós não perceberíamos. Entende? A felicidade, a alegria, na perspectiva da filosofia, é um momento, uma gota, uma gotinha ali, uma amostra grátis de algo muito bom. Porque se der demais, você perde a noção do que é alegria. E Deus não quer que a gente viva desse jeito. Deus quer que o padrão da nossa vida seja um padrão de felicidade. E às vezes as lutas vêm, os dias maus vêm, as dificuldades vêm, mas de uma certa forma, Deus quer que a gente seja alegre. Por quê? Porque Deus entregou seu Filho na cruz, resolveu um dos maiores problemas que a gente tinha, que é a condenação eterna. Isso em si já era um motivo para a gente sorrir mais. Provérbios 15, 3 diz que o nosso rosto reflete a alegria. A alegria do coração transparece no rosto. A alegria do coração transparece no rosto. Então, o Espírito Santo, o Senhor, quer usar o seu rosto para poder carregar a alegria dele, para que as pessoas consigam ver Jesus em você através do seu sorriso. E a gente precisa ser alegre, gente. E já de antemão, eu não quero ser leviano. Eu sei que de vez em quando na nossa vida acontecem certas coisas que nos roubam a alegria. Certas coisas vêm, muitas vezes a gente perde um ente querido. Fale sobre a alegria de um pai que perdeu um filho. Fale sobre a alegria de um filho que perdeu seus pais. Eu não estou falando disso. A gente está sujeito a isso a acontecer. E essas lutas, só o Espírito Santo de Deus que vai resolver esses problemas em nosso coração, vai com seu bálsamo, com seu amor, com a sua doçura, com o seu carinho, e vai nos fazer romper, caminhar para frente. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de vida, dia a dia. Amanhã, segunda-feira, ninguém morreu, não aconteceu nada, nenhuma tragédia. Você tem problema igual todo mundo tem. E muitas das vezes o padrão é triste, alegre, sem sorrir. Fica difícil até de ajudar. Você percebe? Uma pessoa que é sempre triste, é difícil você ajudar. Porque quando a pessoa tem um padrão que Deus quer, alegre, ela está sorrindo, se diverte. Você pergunta a ela, está tudo bem? Está tudo bem. E a gente sabe que não está tudo perfeito. Quando a pessoa responde, está tudo bem, ela não está falando, está tudo perfeito. Ela só está dizendo assim, não ainda é suficiente para roubar o meu sorriso. Muitas vezes as pessoas me perguntam, e aí, pastor, tudo bem? Quando eu virar e falar assim, está tudo bem? Eu não estou falando assim, cara, está perfeito, não tem nenhum problema, não. É vida, é planeta Terra, é realidade. Essa vida nossa aqui é essa. Mas eu não estou mentindo para você, eu só estou dizendo para você o seguinte, não é suficiente para eu dizer, está ruim. Não é suficiente para roubar a alegria do rosto. E é uma diferença gritante entre a geração passada, as gerações passadas e essa geração agora. Sorriam-se mais, eram-se mais alegres, com menos coisas, com menos dinheiro, com a renda per capita menor. Você sabe que o brasileiro, ele subiu a renda per capita dele ao longo dos anos. Hoje, pouco se vê falar de fome. Apesar de governos, ainda nos dias de hoje, insistir que tem 100 e tantas milhões de pessoas no Brasil passando fome, mas é difícil a gente ver. É difícil a gente ver. Hoje está todo mundo conectado, todo mundo com celular, todo mundo com internet. Então não é o que tem que define a felicidade. Porque a galera de antigamente não tinha quase nada e era todo mundo mais feliz. Os casais de antigamente eram mais felizes, gente. Eram mais felizes. Seu João, Dona Maria, de antigamente era mais feliz. Era mais feliz. A geração de hoje ataca
os casamentos ao molde antigo. Não. Que a mulher era muito oprimida, que a mulher era muito isso. Sim, lá no passado aconteceu de mulheres serem oprimidas, serem agredidas, mas eram algumas eram infelizes. Hoje os casamentos estão assim, nos moldes de hoje moderno. Hoje alguns são felizes e a maioria são infelizes. Nós tínhamos problema lá no passado? Tinha, ninguém está falando que o casamento, a vida das pessoas, os adolescentes, a juventude do passado era mais feliz, que eles não tinham problema, eles tinham problema. Só que a gente atacou pedra na turma de lá, nós nos sentimos superiores por vivermos uma era muito mais conectada, uma era muito mais cheia de tecnologias, só que hoje alguns são felizes, alguns sorriem. É o padrão do mundo. De repente você vive na bolhazinha da igreja. Nossa, aqui... igreja, casa, igreja, igual eu. Mas quando você sai um pouquinho, você percebe, fala, meu Deus, que povo triste. Você chega no aniversário, eu chego no aniversário do povo secular, gente do mundo, é um tédio, fica assim, que hora vai acabar mesmo, Thaís? Thaís, calma, não vai cantar parabéns nunca mais, não? Pelo amor de Deus, a menina já está dormindo, já, a aniversariante está dormindo, canta parabéns, pelo amor de Deus, cantou parabéns, gente, obrigado, você vê, só tem que ir embora, tchau. Eu não aguento, é um tédio. O mundo é triste. O mundo é triste. E a gente busca felicidade. E é normal. A gente busca felicidade. Você já viu algum padre, algum pastor no final do casamento, dizendo, declaro, marido e mulher, e sejam tristes para sempre? Não, todo mundo quer ser feliz. Você entra no trabalho, você fala assim, eu estou muito feliz, vou procurar um trabalho para me deixar triste. Eu estou muito chateado, eu estou muito feliz, gente, eu estou rindo demais. Eu vou fazer uma viagem para a praia para ver se lá eu fico um pouco triste, um pouco infeliz. Não, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo, é normal. É normal. Isso não é pecado, querer ser feliz não é pecado. Só que tem um problema. O homem moderno de hoje acha que a vida, o sentido da vida é a busca da felicidade. O sentido da vida é buscar a felicidade. Você pergunta para qualquer pessoa na rua, sai pesquisando, conversa com um por um. O que você busca? Eu quero ser feliz. A resposta é quase unânime, é quase automática. Eu quero ser feliz. Pergunta, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E é exatamente aí que está o erro. A vida pela busca da felicidade e só por isso e mais nada. Um hedonismo que a nossa geração tem, que é a busca do prazer, ser feliz, nos seus interesses próprios. Felicidade, irmãos, é um efeito colateral de uma vida com Deus. Felicidade é um fruto, não é isso que diz Gálatas? O fruto do Espírito é amor, paz, amabilidade, alegria. Felicidade é um fruto, é um efeito colateral, mas o homem moderno, o homem sem Deus, o homem abandona Deus e fala assim, eu quero ser feliz. O homem moderno, o homem nos dias de hoje, ele vira para o filho dele e fala assim, filho, seja feliz. Papai, como? Seja feliz. E ele vai buscar felicidade, lógico, no que lhe aparece pela frente. É sexo? É sexo. Quantas mulheres precisam para eu ser feliz? Para eu transar e ser feliz? É 20? Uai, então bora em busca dessa felicidade, então, né? Drogas? Qual que é melhor? Maconha, crack, pedra? Até onde eu vou para tentar ser feliz? Ele vai tentar ser feliz, porque é natural, como você quer, todo mundo quer ser feliz. Só que o erro é na busca da felicidade. A gente vive por buscar a felicidade, e a gente acaba errando, que a felicidade está em Deus. Buscando-se Deus, encontra-se a felicidade. O pote do tesouro, do fim do arco-íris, não existe. Ele não está no final do arco-íris, ele está no céu. Ele está quando a gente olha para uma cruz vazia. Ali a felicidade está. Ali a felicidade está. O homem caído, o pecado, nos tira a noção do que é alegria. Confunde-se a alegria com consumismo. Confunde-se felicidade com o que tem e o que não tem. É notório ver pessoas felizes, porque estão em um período onde adquiriu coisas, estão num período onde conquistou algo, então se torna uma alegria circunstancial. Consumismo, o luxo de hoje, se torna a necessidade de amanhã. Então, é muito claro, todo mundo sabe, isso é chover no molhado, é falar para você o óbvio. E muitas vezes o pastor tem que falar o óbvio para você, sabia? Pastor muitas vezes é igual nutricionista. Vocês já foram nutricionista? Eu nunca fui, não,
mas eu já ouvi alguns relatos. Foi no nutricionista, irmã? Fui. E aí? Bênção. Ele falou para mim cortar o açúcar. Show de bola! Falou para mim parar de tomar refrigerante. Oh, nunca tinha pensado nisso. É o óbvio. Você vai no nutricionista para ele falar o óbvio com você. Para de comer. Eu acho que dá certo. Né? Então a gente precisa entender que o luxo de hoje se torna a necessidade de amanhã. Jesus cita um homem que saiu a semear e ele lança semente. E parte dessa semente caiu em espinhos. O próprio Jesus, ele explica a sua parábola. Ele fala que essa semente que caiu em espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram a semente e a planta não cresceu. Jesus diz o seguinte: esses espinhos são as preocupações, os desejos, a ganância dessa vida que impede que a palavra do Senhor germine no coração das pessoas. As pessoas hoje, a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus, não cresce no coração das pessoas porque ela está sufocada. Ela não está caindo em terreno apropriado. Nós temos que cuidar do coração da gente para que a palavra do Senhor caia em nosso coração e comece a produzir. O provérbio diz: de tudo tem que guardar, guarde o seu coração. A ganância nos dias de hoje nos impede de ser feliz, o consumismo. Quando a gente pensa em ganância, a gente imagina aquele filme lá, que um homem mata, rouba, faz aquilo, faz tudo, aquelas novelas pela ganância, mas a gente, num certo nível, a gente acaba vivendo também. A gente acaba vivendo também. O dinheiro não é o fim. O dinheiro é um fruto, gente, de uma vida. Um fruto de uma vida santa, reta, justa diante de Deus. Provérbios 11, 24 diz: olha, há quem dê generosamente e se enriquece, e há aquele que não dá e a pobreza vem repentinamente. É fruto, é plantar. Eu passei 14 dias lá na Bahia, Deus me ensinando sobre plantar. É plantar, gente. Você quer prosperar na vida? É plantar, não é ganância, não é desespero, é plantar. Você tem que ver que interessante as pessoas que trabalham com plantio. Eles não ficam pensando assim, lá na frente não, eles estão pensando agora. Você fala com meu pai assim: pai, plantou, e agora? Ué, agora nós vamos cuidar, ué. Mas quanto vai dar? Isso aqui vai produzir quanto por hectare? Pai Elvim, isso é outra história. Isso é para depois. Agora é plantar, é cuidar. Eles estão com a cabeça no plantio, não lá na frente. Nós não. Nós fica assim, ó. Nós põe uma sementinha e fica do lado dela assim, ó. Ué, mas não cresceu? Cresce. Aí sai um pouquinho, você fala assim: olha, vai dar um dinheirinho isso aqui. Aí cresce mais um pouquinho, você fica fazendo conta, pegando a trena, medindo e calculando. Plantar, gente, é plantar e deixar, e cuidar, e crescer, e esquecer que os frutos vão vir. Aleluia. Que os frutos vão vir. Você pode abrir comigo 1 Timóteo 6? Você pode andar um pouquinho para frente, de onde a gente está? Logo em seguida. 1 Timóteo 6. A partir do 6. Dinheiro é o fruto de um plantio. Dinheiro não é o fim em si mesmo. O dinheiro ele tem que nos servir, não a gente servir ao dinheiro. Provérbios. 1 Timóteo 6, a partir do 6, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer o que vestir, sejamos com isso satisfeitos. O que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O desejo, a ganância, o desejo desenfreado pela riqueza está levando homens a sofrimentos. A sofrimentos. O texto não desencoraja a gente a querer prosperar, a querer ter uma vida digna,
O texto não desencoraja a gente a isso. O texto só desencoraja nós a viver primariamente em busca do dinheiro, como se o dinheiro fosse o nosso Senhor. O nosso Senhor não é Mamon, o nosso Senhor não é o dinheiro, o nosso Senhor é Cristo Jesus. Por Ele vivemos, por Ele movemos, por Ele existimos, por Cristo Jesus. Se o dinheiro vier, glória a Deus. Se não vier, irmão, eu prefiro o Senhor do que o dinheiro. Eu prefiro Jesus do que o dinheiro. E hoje o índice de suicídio, o índice de depressão, de doenças mentais estão entre as pessoas que têm dinheiro. Mas Satanás quer virar para nós, que às vezes não tem condição, e fica assim, tá vendo? Ele tem o dinheiro. Aí vira para o cara que tem o dinheiro, tá vendo? Você tem dinheiro, bobo, mas você não tem o que eles têm. E fica fazendo esse jogo de inveja dentro de nós. E a alegria nossa vai indo embora, e a gente vai perdendo a nossa alegria. Alegria é um mandamento. O que é alegria? Alegria é um mandamento. Uma marca dessa geração dos dias de hoje é viver por sentimento e não por mandamento. Vocês perderam, gente, os cultos de jovens ontem. Nosso encontro, a gente faz uma rodinha aqui, cara, é muito legal. E a gente conversa, a gente fala, e a gente dá uma opinião, a gente ouve outra opinião, e a gente ouve uma opinião do irmão num ponto de vista que a gente não pôde. Ontem a gente estava falando sobre pessoas que levam a vida por sentimento e não por mandamento. O crente precisa andar, o cristão precisa andar por mandamento. O que nós lemos agora, o texto que nós lemos, Filipenses 4:4, é um mandamento de Deus. Alegrar em Deus, novamente dizer, alegrai-vos. Alegrai-vos em Cristo Jesus. É um mandamento, está no imperativo. Você andar de cabeça triste, você andar triste por tudo e por qualquer coisa, não naquelas situações atípicas da vida que acontecem de vez em quando, e essas tristezas se submetem na nossa vida. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de um padrão de vida, eu estou falando do dia a dia, do que te define. Quando as pessoas olham para você, o que as pessoas veem? Não, eu vejo uma pessoa alegre. Quando ela está triste, ela fala, aconteceu alguma coisa. Porque não é o seu padrão. É isso que Deus quer de você. Que o seu padrão seja um padrão alegre. Que você vive em alegria, para que você... Alegria, gente, é um sentimento de gratidão. É agradecer a Deus porque Ele fez com nós. Por que você está assim? Porque Deus me salvou da condenação eterna, do inferno, de passar uma eternidade inteira longe dEle. Você tem motivos para agradecer? Lógico que você tem motivo para agradecer. Não tem ninguém aqui hoje, nessa igreja, que não tem um motivo para agradecer pelo que Deus já fez. Eu sei que todos vocês, e eu também, nós estamos projetando coisas para o que há de vir, sim. Eu quero, eu busco, eu anseio, eu oro pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo Felipe, pela Luísa. Eu quero ajudar eles a caminhar em fé, mostrar para eles, apresentar um Cristo, um Jesus que sustentou, que guardou o pai deles a vida inteira, e agora eles ter essa caminhada com o Senhor. Eu quero, eu projeto, eu oro pelo namorado da Luísa, pela namorada do Felipe, pela esposa do Felipe, pelo marido da Luísa, eu oro, e quando chegar lá eu vou agradecer. Mas ainda que nada disso aconteça para frente, só o que aconteceu para trás, irmão, já dá para agradecer demais, já dá para ser feliz. Você vê o povo hebreu atravessando o deserto, Êxodo 15, Cântico de Moisés, é o povo agradecendo pelos feitos do Senhor, por tudo que Ele fez, por ter abrido o mar vermelho, por ter parado o exército de Faraó. No versículo 16, falta água, e o povo fala, Moisés, cadê água? No capítulo 17, Moisés, nós estamos com fome, cadê? Aí Deus manda maná. No capítulo 18, Moisés, é água de novo, nós estamos sem água, e a gente vê esse padrão, o povo reclamando, e a única coisa que Deus queria é que eles olhassem para trás e falassem assim, obrigado, é olhar pelo retrovisor e falar assim, não, mesmo Deus que me trouxe do Egito, fez eu atravessar pelo mar, fez eu caminhar, me sustentou, mandou maná, é o mesmo Deus que vai sustentar da agora para frente. Isso dá alegria no coração, sim ou não, gente? Deus quer que você faça isso, Deus quer que você olhe pelo retrovisor, faça uma retrospectiva, sabe aqueles negócios aí na Globo? Retrospectiva 2022, faça uma retrospectiva de vez em quando na sua vida, fala assim, vamos parar de olhar para frente, vamos olhar para trás. Fala, menina, aquela vez Deus sustentou, hein? Sustentou. Aquela vez Deus fez isso, eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu não ia aguentar, eu achei que ia tudo acabar, eu achei que
Não, mas Deus sustentou. Isso traz alegria ao nosso coração. É isso que Deus quer de nós. Alegria não tem a ver com circunstâncias. Alegria é um mandamento. Gente, se for para viver por sentimento, você imagina. Eu vou citar alguns nomes aqui. Hitler. Você acha que Hitler ele se movia pelos seus sentimentos? Ele estava fazendo tudo que ele fazia. Ele matou 12 milhões de judeus, o Holocausto. Tranquilo, gente. Achando que estava fazendo certo. Nicolás Maduro, na Venezuela. Ele está lá comendo carne boa, nobre, com seu charuto, nas suas mansões, à beira de praia, o povo comendo cachorro. Ele está tranquilo. Ele não está, os sentimentos dele não movem ele. Não move ele. Se a gente for esperar que os nossos sentimentos nos conduzam, vai sempre nos levar para o fundo do buraco. Sempre vai levar a gente para um caminho errado. Os nossos sentimentos sempre vai nos levar para um caminho errado. Tiago 1,2 diz que a circunstância não anda. Tiago 1,2 diz que bem-aventurado, feliz é o homem nas provações. Nas provações. Se estamos buscando a alegria, muitas das vezes Deus transforma a nossa tristeza em alegria. 1 Coríntios 7 diz que a tristeza de Deus produz arrependimento. Então é tristeza boa. Sim ou não? Se é necessário para a salvação, para perdão de pecado, arrependimento, essa tristeza foi bênção na sua vida. Entristecer-se. Tiago 4 diz, olha, humilhe-se, entristeçam-se, curvem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Deus produz, sim. Deus pega a nossa tristeza e transforma em alegria. Alegria. Deus quer fazer de você, querido, uma pessoa alegre, sorridente. Seus problemas não vão mudar. Esse problema que você está passando aí, após você resolver ele, vai vir outros. Mas Deus não quer que você deixe de sorrir, deixe de glorificar, deixe de exaltar, deixe de sorrir dentro de casa. Não tem melhor facada no coração de Satanás, é quando você na sua casa, com a sua esposa, passando por lutas e dificuldades, vocês estão felizes dentro de casa. Vocês estão felizes dentro de casa, sorrindo. É entrar dentro de casa e falar assim, ó, Satanás pode ter roubado nosso recurso financeiro. Pode estar faltando pão. Pode estar faltando qualquer coisa, mas a alegria não vai faltar. Nessa casa não vai faltar. A gente precisa viver desse jeito. É parar de dar gosto para Satanás. Como diz lá na Bahia, parar de dar ousadia. Parar de dar ousadia para Satanás, fazer as graças, as vontades de Satanás. Tudo que acontece na nossa vida, a gente fica triste. Tudo que acontece na nossa vida, a gente fica triste. Filipenses, aonde a gente está aí? A gente está no capítulo 4, né? Volta um pouquinho, a gente está no 4:4. Pode ler a partir do 11. A partir do 11. De novo, eu estou em Colossenses. Filipenses 4, a partir do 11. Vamos ler a partir do 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi. O apóstolo Paulo, gente, essa circunstância que nós estamos lendo, ele estava preso. Ele estava preso em Éfeso. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu aprendi a ser feliz. As circunstâncias não determinam mais a minha felicidade, a minha alegria. Eu aprendi, o dia que está pouco, eu estou alegre. O dia que está muito também, eu estou alegre. Então a gente pode aprender, em vez de viver por sentimento, a gente pode controlar o nosso sentimento, olhar para a nossa alma e dizer como Davi disse, olha, por que está batida a minha alma? Por quê? Ele confronta a alma dele, o coração dele, os sentimentos dele, e fala assim, o que você está arrumando, alma? O que você está ficando louca?
devolva-me a alegria da minha salvação. Isso que ele pede para Deus, devolva-me a alegria da minha salvação, porque está abatida a minha alma. Espera em Deus, espera em Deus. Então a gente precisa dar um passo de fé, se fortalecer no Senhor, para que a gente comece a sorrir mais e parar de celebrar a fraqueza nos dias de hoje. Existe depressão nos dias de hoje? Tem muita gente sofrendo. Eu me compadeço demais e eu posso imaginar a luta que não deve ser sair desse lugar de escuridão e dificuldade. Mas tem muita coisa, gente, que dá para a gente ser um pouco mais forte. Tem hora que não é a luta que é forte demais, é a gente que é um pouco fraco. E a gente precisa tomar a palavra que Josué recebeu. Seja forte e corajoso, vai porque é eu que estou te enviando. A gente precisa ser um pouco forte na vida. Hoje a gente está vivendo uns tempos que se celebra a fraqueza. Está certo que cada um tem um limite, cada um vai até onde dá. As lutas vêm, as dificuldades, muitas vezes a gente se abate. Mas a gente não pode perder de primeira, gente. A gente não pode perder de WO. A gente tem que pelo menos lutar. Se a gente é para cair, a gente tem que cair pelo menos atirando. É para cair, é para perder a briga, mas a gente tem que dar um soco também. Uai, o que é isso? A gente vai apanhar de graça? Não, a gente tem que ir para a luta, se fortalecer. Eu adoro as terminologias do Velho Testamento. Deus forte na batalha. Traz como Deus como um guerreiro, Deus forte, valente, poderoso na batalha. Quem é esse? O Rei da Glória. E seus filhos? Muitas das vezes, estou triste. Por quê? A conta de luz lá em casa, esse mês, pastor, o demônio da Semig. O demônio da Semig se levantou. Não, é porque eu briguei com minha esposa, nós estamos meio brigados. Posso contar? Não, né? Deixa para lá. Moço, se eu contar a minha história, irmão, você é de briga, é luta, é dificuldade, mas a gente tem que passar, romper, continuar caminhando, a gente não pode se abater, a Bíblia diz para a gente dar graças por tudo, amém? Não, é dar graças em tudo, é isso que o texto diz, dar graças em tudo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, dai graças em tudo, não é por tudo, em todas as circunstâncias, agradeça ao Senhor, dai graças em todas as coisas, a alegria de hoje sim, a tristeza de hoje sim, pode se tornar alegria amanhã. Esse texto de Filipenses, essa carta de Filipenses, chama Carta da Alegria, que Paulo estava preso, e ele fala alegria mais de 16 vezes, numa carta tão pequena, são 4 capítulos só, e no começo do texto, Paulo fala que está preso, e ele está preso no palácio do rei, no palácio do imperador, existia a guarda pretoriana, a guarda de César, era mais de 2.000 soldados, extremamente treinados, extremamente íntimos do rei, eles eram tão íntimos, que eles tinham até influência política, de tão próximos, eles conseguiam influenciar imperadores e governadores, que eles eram de dentro, eles eram um guarda pessoal, ele sabia cada movimento que César fazia, aonde César ia, todas as contratações de funcionários para trabalhar, eles passavam pelo crivo deles, eram guardas extremamente fiéis. Quando você vai ler o último capítulo de Filipenses, Paulo manda saudações à igreja de Éfeso. Fala, olha, saudações, e uma saudação como se diz... vamos ler o texto, vamos parar com esse trem. Versículo 21, no 4:21. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os meus irmãos que estão comigo, presta atenção no texto, os meus irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Sabe o que é isso? Paulo ficou preso no palácio. E quem Paulo estava trocando ideia falando de Jesus? Os guardas. E os guardas começaram a mandar abraço para a turma. Se fosse na época do celular, eu fico imaginando a selfie. Paulo falando assim para os guardas romanos. Fica aí, galera, que eu vou tirando a selfie com os guardas lá atrás. Assim, ó. Tipo assim, os guardas já aceitou Jesus. Imagina, gente. Apóstolo Paulo preso e o cara vira para você, aqui, toma conta da cela do apóstolo Paulo. Depois de Jesus, o maior evangelista que já teve nesse mundo. O apóstolo Paulo. Você chegando lá de manhã, bom dia, Paulo. Ele, bom dia, meu filho, Deus te abençoe.
Deus? Quem é Deus? Senta aqui que eu vou falar com você. Você imagina? Então é tristeza. Paulo sabia, Paulo estava entendendo as circunstâncias. Paulo falou assim, não, eu estou preso, parece uma circunstância ruim, mas o evangelho de Deus está sendo pregado dentro do palácio. É Deus transformando circunstâncias ruins em circunstâncias boas. Quem lembra do texto do primeiro milagre que Jesus fez? Quando o mestre Sala virou para Jesus, virou para o casal, falou assim, mas vocês deixam o melhor vinho por último? Geralmente se serve-se o melhor vinho primeiro. E depois que a galera já está daquele naipe, você começa, joga qualquer trem nesse povo, mas vocês deixaram o melhor por último. É assim, gente. Muitas das vezes a vida está ruim, mas Deus transforma isso em coisas boas. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Às vezes a gente está vivendo um momento ruim agora, mas Deus transforma essa tristeza em alegria. Você crê nisso, irmão? Diga amém, senhor. Amém. Esse é o nosso Deus. Aleluia. 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 O pecado traz tristeza. Se existem fatores externos que nos roubam alegria, tem fatores internos que nos roubam alegria. Davi diz no Salmo 51, 12, devolva-me a alegria da tua salvação. Salmos 32, 3 diz assim, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava. Davi diz, enquanto eu escondia os meus pecados, meu corpo definhava. O rei Davi pecou e ele escondeu esses pecados, enquanto ele não confessou para Deus, enquanto ele não confessou, o texto diz que ele se abatia por dentro, ele se entristecia profundamente por dentro. Muitas vezes o que a gente está vivendo é pecado, sabia? E eu não quero apontar o dedo para você, não. Eu não quero acusar você, mas eu só quero te apontar um caminho, que nós temos um advogado justo e fiel, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. Você tem um Deus que é fiel para te perdoar. Você precisa só confiar nele. Você vai sentir um alívio de alma quando você dizer para Deus assim, olha, sabe qual é o nosso problema? Que quando nós queremos bênçãos, nós assim, ó, nós fala é tudo assim, minuciosamente detalhado. Pai, eu quero um carro. Uma vez um irmão falou comigo assim, ó, eu estou orando porque eu quero uma esposa que saiba fazer café, e eu quero uma esposa que não anda de pé no chão dentro de casa. Falei, mas você é detalhista. Ele orou para Deus, falou assim, eu quero uma esposa que saiba fazer café. Né? Vai aprender ainda não. Eu quero quando chegou, deu beijo, chegou dentro de casa, faz um café, já saiu aquele café maravilhoso. E eu não gosto, e eu não quero a esposa andando descalço dentro de casa. Quero andando de chinelo. Eu falei, mas que doideira é essa? É detalhista, mas na hora de confessar pecado, é assim. Deus, o trem tá feio, hein? Fiz uns negócios lá, né? Ah, mas só me perdoa, né? Não, tem que falar. Tem que falar, Deus, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, foi assim, eu roubei de fulano, no tal dia, em tal hora, foi tal coisa. A gente precisa ser assim. Os historiadores dizem que João Batista, quando estava batizando no Jordão, as pessoas confessavam os seus pecados publicamente, antes de ser batizado. Na igreja de João, o pau quebrava, irmão. Os religiosos, o pastor tomava nome de raça de vibra, e quem vinha de lá para cá tinha que confessar. Eu roubei, João. Quê? Fala alto. Eu roubei, João. Roubou de quem? Roubei de fulano. Amém. Batismo no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem o próximo. Traí meu marido. Quem é o seu marido? Eu sou fulano. Traiu com quem? Com fulano. Oh, meu Deus do céu. Batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com João Batista era assim. Porque a gente precisa verbalizar, a gente precisa colocar para fora, a gente precisa falar para Deus, Deus, errei nisso. Isso sim traz, isso rouba a nossa alegria, gente. Isso rouba a nossa alegria. É o pecado e a distância de Deus rouba a nossa alegria. Eu lembro que algumas vezes na minha vida eu passei por fases de estar muito preocupado com coisas, fatores externos à vida. Dinheiro. Eu lembro uma vez que uma reforma lá de casa me tomou assim meu tempo. Foi bem na pandemia, não tinha culto. Eu me desliguei um pouco do Senhor, me desliguei um pouco da oração, aquelas oraçãozinhas meia boca, sabe?
Você está orando assim, você está orando, mas com a cabeça lá longe, leitura bíblica, nem aquela história de um provérbiozinho por dia, não cabe, nada. E eu começo a dar defeito. Elvis, começo a dar defeito, quando eu começo a ficar distante de Deus. Eu começo a bugar, eu começo a ficar com mau humor, eu começo a ficar muito triste. A distância de Deus nos traz essa tristeza. Pessoas também nos deixam tristes. Se nós estamos falando de coisas internas, agora de fatores externos. O mesmo texto, no mesmo capítulo que a gente leu, no versículo 2, dá uma olhadinha aí. Diz assim, ó: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Paulo está falando de duas irmãs da igreja de Éfeso. Paulo não está falando de um problema aqui sério, doutrinário, heresia. Paulo está falando que vivem em harmonia, aponta para uma direção para a gente do problema que essas pessoas estavam tendo. É problema de convivência, de relacionamento. Olha, você está falando muito alto na hora do culto. Olha, eu queria que pintasse de preto, o pastor quer que pinta de branco a igreja. Esse tipo de problema que essas duas mulheres estavam vivendo aqui. Esse tipo de problema de relação, de relacionamento. Isso também, coisas simples do dia a dia, pode nos roubar a alegria. Esse relacionamento na igreja. Porque às vezes o filho bateu no meu filho, empurrou meu filho. Não, eu não queria que tivesse pintado a igreja dessa cor. Eu não queria que colocasse o projetor aqui. O projetor tinha que ser lá, o projetor tinha que ser aqui. E muitas das vezes por coisa boba, irmão. Não é por coisa grave, não, por coisas nesse nível, rouba a alegria das pessoas, sabia? A ponto de Paulo citar na carta, olha, rogo essas duas bênçãos aqui, que é uns nomes difíceis, Evódia e Sintique, né? É uma sugestão para você que quer ter filhos. Evódia, pensa, aniversário, parabéns para você, quando vai ver o nome lá atrás, Evódia. E Paulo fala com elas, mas o próprio Paulo dá a resposta no capítulo 2. Você pode voltar comigo? No capítulo 2? No capítulo 2, a partir do 1, olha o que Paulo diz. Em resposta: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É isso, gente. O segredo da alegria é essa. É considerar você superior a mim. A minha opinião não é a última sobre todas as coisas. Eu não entendo sobre tudo. E ainda que a minha opinião, para mim, pareça ser a mais certa, eu prefiro viver em harmonia, o que Paulo pede para as duas mulheres. Eu prefiro viver em harmonia. Qual é o segredo da convivência nesses 4 anos, Deus do pastor Robson? Nós preferimos a harmonia do que ter razão. Você acha isso, Abim? Tá bom, amém. Você acha isso, pastor? Acho também, amém. Amém. Harmonia é para dar certo, é para continuar dentro de casa. Quem não pratica isso dentro do casamento? A esposa fala assim, amém, amém. Você não concorda, mas para o bem de todos, para a felicidade e a paz no lar, pela harmonia, você fala assim, amém, amém. Na igreja, muitas vezes, a gente precisa exercitar isso, gente. Eu não concordo com esse louvor. Amém, senhor, calma. Tem habilidade, sabedoria para falar. Acha o momento certo, na hora certa, do jeito certo. Para a gente viver em harmonia na igreja. Considere-se o outro superior. Não é primeiro você, é primeiro o outro, para depois pensar em você. Primeiro você pensa no outro, para depois pensar em você. Isso é alegria, gente. Isso é alegria, você poder proporcionar alegria. É bom demais. Você poder proporcionar um ambiente. É bom demais. Isso traz alegria para o nosso coração. Nessa caminhada caminharmos em harmonia, a gente precisa entender. A gente precisa olhar mais para os nossos defeitos e menos para os defeitos dos outros. Jesus disse em Mateus 7 que a gente tem uma capacidade de ver o defeito do outro mais do que a nós mesmos. Jesus fala assim, olha,
primeiro tira a trave que está diante do seu rosto, para depois tirar o cisco que está no olho do irmão. Ou seja, você não vê algo grande que está te atrapalhando, ou seja, o seu problema, mas consegue ver o mínimo problema no outro. O mínimo problema no outro. Isso é inerente ao ser humano. Nós somos assim. Se nós não voltarmos para a palavra de Deus, orar e pedir Deus direção, a gente caminha assim. A gente não consegue se autoavaliar. A gente acha que a gente é meio que perfeito. E a gente começa a enxergar problema em todo mundo. A Bíblia diz, olha primeiro o seu problema. Para depois sim, você tentar tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Devemos perdoar. Alegria do perdão. No encontro de casal nosso lá na Serra do Cipó, no último dia, nós falamos sobre perdoar, que não tem como caminhar em família, em comunhão, em matrimônio, sem perdão. Alegria do perdão. Lemos um texto que Paulo fala em Coríntios, que perdoe uns aos outros para que Satanás não ganhe nenhum tipo de vantagem sobre isso. Vamos falar no crentez? Não abre brecha para Satanás. A falta de perdão abre brecha e nos rouba a alegria. Devemos perdoar. Alegria na disciplina, Hebreus 12 diz que bem-aventurado, feliz, alegre, é o filho que recebe a correção do pai. Porque todo aquele que é filho é corrigido. O que não é corrigido não é filho. Então alegre-se, você que está sendo corrigido. Alegria na correção. Alegria. Tristeza nas circunstâncias. Abacuque diz, olha, ainda que a figueira não floresça, que fale o fruto da vide, eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Não são as circunstâncias. Não são as circunstâncias. Alegria na palavra do Senhor. Alegria na palavra do Senhor. Salmos 1 diz que bem-aventurado o homem que se alegra na palavra do Senhor. Se alegra na palavra do Senhor, medita nela dia e noite. Se alegra na palavra do Senhor. Alegrei quando vos disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia te dá 1 milhão de motivos para você se alegrar. Alegrar na palavra, alegrar na disciplina, alegrar no perdão. Alegrar diante do Deus vivo. Alegrar diante da cruz vazia, da ressurreição. Passamos pela Páscoa há poucos dias agora. Se alegrar porque o túmulo de Cristo está vazio. Aleluia. Não tem ninguém lá mais. Se alegrar, buscar a um Deus é viver em alegria. A alegria não é a busca, a felicidade não é o final. A felicidade não está no final da nossa caminhada. O que está no final da nossa caminhada é Cristo Jesus. O que está no final da nossa caminhada não é o pote de ouro, não é a felicidade. A sua felicidade não está na busca da felicidade. A sua felicidade está em Cristo Jesus. Quando aprendemos isso, a caminhar segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, seremos felizes. Seremos verdadeiramente felizes. E vamos parar de ter picos de alegria. Estava alegre aquele dia. Você comprou um tênis, ficou muito alegre. Aí a tristeza vem, o que você lembra? Vou comprar tênis para eu poder ficar alegre. Né? Comprei um celular. Nossa, tirei da caixa, botei para carregar 12 horas. Fiz a transferência de dados, tudo. E comecei a mexer. Olha, o celular tem isso, o celular tem aquilo. 15 dias depois, não está nem mais. Já deixou cair no chão, já a tela, a película já trincou, você já não está ligando muito para aquilo. Daqui a um tempo, qual é a única solução que resta para você? Comprar algo novo, de novo. Comprar algo novo, de novo. Até quando, gente? A gente vai viver desse jeito? Nos submetendo a uma alegria circunstancial? Até quando? Até quando a gente vai viver querendo ser feliz pelas coisas que a gente tem ou deixa de ter? Nunca você vai estar satisfeito. O provérbio diz que após contemplar a riqueza, ela vai embora. Ou seja, só é admirável quando não se tem. Contemplou? É isso, pronto, acabou, vai embora. Não tem mais. Não tem mais, gente. A gente precisa ser feliz. A gente precisa agradar o coração do nosso Pai, sorrindo, falando para Deus, estou muito feliz com o Senhor. Estou todo ali ouvindo os louvores. Eu falei, Pai, é um prazer, uma alegria mais uma vez, subir diante da minha igreja e servir ao Senhor, pregar a palavra do Senhor.
É um prazer, uma alegria. E que em nome de Jesus, o Senhor devolva essa alegria para o seu coração, querido. Você pode ficar de pé? Pode ficar de pé, querido? Aleluia. Que Deus essa noite coloca uma alegria no seu coração, diferente. Que Deus essa noite te dê direções. Que Deus essa noite comece a colocar uma alegria que faça você voltar à infância, quando você ria, quando na sua adolescência, quando você ria de todas as coisas. Você volte a ser uma criança diante de Deus. Eu chego diante dos meus meninos assim, ó, eu nunca fiz isso. Mas se eu chegar diante deles e falar assim: filhos, papai está com muitas lutas. Papai tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Papai brigou com a mamãe. Papai está muito triste. Papai está sentindo uma dor aqui do lado, que está incomodando, está me deixando um pouco preocupado. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão falar assim: tá bom, pai. E vão sair, vão correr, e vão divertir, vão brincar. Sabe por quê? Porque eles estão seguros. Eles sabem que não importa o que eu disser para eles, vai passar, que de alguma forma o pai deles vai resolver e que de alguma forma vai terminar tudo bem. É o coração de uma criança. É o coração de uma criança diante de Deus. Que em nome de Jesus, Deus arranque esse coração seu preocupado com o dia de amanhã. Eu não vou nem falar que você está preocupado com o dia de amanhã, não. Os crentes hoje estão preocupados com o dia de hoje, com a próxima hora, nem com o dia de amanhã. Que Deus, em nome de Jesus, coloque esse coração de criança dentro de você, e que essa certeza, que de alguma forma inexplicável, sobrenatural, de alguma forma sobrenatural, tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Você agora vai caminhar em busca do reino de Deus e sua justiça. E você vai começar a esquecer das outras coisas. Você vai começar a chegar diante de Deus com orações que você nunca fez antes. Em nome de Jesus, eu digo isso, querido. Creia nisso, que você vai começar a fazer orações. Você vai estar passando por circunstâncias difíceis, a qual você nunca passou. E você vai chegar diante do Senhor de joelhos para falar só o quanto você ama Ele. Para falar para Ele: Senhor, eu estou aqui hoje, Pai, acabado, Deus. Eu estou aqui hoje acabado, preocupado, mas hoje eu lanço toda a minha ansiedade aos pés da cruz, Senhor. E hoje eu venho falar o quanto eu te amo, Pai. O quanto o Senhor é bondoso comigo, meu Deus. Eu venho para falar para o Senhor o quanto o Senhor já fez na minha vida e quanto motivo eu tenho para sorrir. E não são as circunstâncias que vão me roubar a alegria, Deus. Pois a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. Pai, em nome de Jesus, Deus, muda, Senhor, o nosso coração hoje, Pai. Muda o nosso coração, Deus. Tira esse coração preocupado, tira esse coração abatido, contrito. Espírito Santo de Deus, ministre em nosso coração, Espírito Santo. Revela Jesus em nosso coração, a sua grandeza, o seu poder, os seus milagres. Um Deus que continua fazendo. A tua palavra diz, Senhor, o escritor de Hebreus diz, Senhor, que tu és um Deus que continua fazendo, intercedendo por nós, Pai. Sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Um Jesus que sofreu, que obedeceu e hoje é fonte de salvação. E Ele intercede por mim e por você, querido. Nós temos um Deus hoje, Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, neste momento, neste exato momento, Ele está sentado à direita de Deus. Ele olha para o Pai e diz para Ele: Senhor, perdoa-nos, Senhor. Devolva para eles a alegria, Deus. Pai, eu sei as lutas que eles têm passado. Eu passei por tudo, Senhor. Eu passei por fome, sede, tristeza. Eu fui abandonado, Senhor. Eu passei por tristeza, Deus. Eu sei o que eles estão passando, Senhor. Pai, eu intercedo por eles. Não é o pastor, querido.
não é o ministro. Jesus, essa noite, está intercedendo por você. Ore por ele, peça para ele aquele sorriso que você deixou para trás, que você deixou no passado. Peça para ele devolver aquele sorriso, aquela alegria que as pessoas perguntavam: por que você está rindo? E você só sabia dizer: eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu sou como uma criança diante de Deus. Eu sou como uma criança diante de Deus, que corre para os braços dele, que abraça, que beija ele e diz a ele: Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo, Pai, eu te amo, Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, canta, querido, por toda a graça que me deu, por todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção, tudo, e percebi. Agradeço ao Senhor essa noite, querido. Seja grato, alegre-se na presença de Deus. A tempestade se, quando eu ouvia só trovões, brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Deus, por toda a graça, por toda a graça que me deu, todo amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, me entregou tudo que era seu e me fez viver. Aplaude a Jesus, querido. Aplaude ao Senhor. Se alegre diante dele, agradeça pelo que ele tem feito na sua vida e ainda vai fazer.